O presidente Lula enviou ao Senado a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central e garantiu que ele vai ter total independência, como mostra a repórter Marília Ribeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou o nome de Gabriel Galípolo como sucessor de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central para análise do Senado. A indicação foi formalizada no Diário Oficial da União. A indicação de Galípolo foi anunciada na última quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O atual diretor de política monetária do BC será submetido a uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O presidente Lula afirmou ser contra a autonomia do Banco Central, mas que Galípolo será independente. O chefe do executivo fez diversos elogios ao seu indicado, a quem chamou de extremamente competente, e entenderá se ele defender o aumento da taxa de juros, desde que a decisão seja fundamentada. Se tiver que baixar juros, baixa. Se tiver que aumentar, aumenta. Vai ter que ter uma explicação. Porque o papel do Banco Central não é só medir juros, não. Ele tem que ter meta de crescimento também. A declaração foi dada à Rádio Mais PB da Paraíba. O presidente completou, afirmando que o governo fará novas indicações para a diretoria da autoridade monetária neste ano. Gabriel Galípolo foi indicado para substituir Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A escolha do diretor de política monetária do Banco Central já era esperada pelo mercado, pela proximidade dele com a equipe econômica. E sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com Reginaldo Nogueira, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Com essa indicação aí do Galípolo, a gente sabe que o Campos Neto e o presidente Lula, com relação à taxa de juros, eles não se entendem ali, isso é fruto de muita reclamação do presidente. Em relação a isso, o que a gente pode esperar dessa indicação? Bom dia, obrigado pelo convite. Bem, acredito que pelo menos teremos aí uma trégua, né? Se a gente olha nos últimos 2 anos, tivemos aí críticas permanentes, uma briga permanente do presidente da República com o presidente do Banco Central, com um debate público a respeito da política monetária, num tom que não é positivo sequer para o controle da inflação e o manejo das expectativas, né, de juros, de inflação, de crescimento. Temos uma situação interessante que temos passado no Brasil agora, que é a primeira vez em que temos um Banco Central independente na mudança de um governo. Então, o presidente, né, Roberto Campos Neto, havia sido indicado pelo presidente Bolsonaro, houve a troca de governo, então tivemos pela primeira vez o presidente Lula assumindo sem poder indicar diretamente o presidente do Banco Central. Ele pôde indicar já alguns dos diretores que fazem parte do Copom dentro de um processo natural de mandatos que foi determinado por lei, né, aprovada no Congresso Nacional. Esse é um aspecto interessante porque isso funciona em boa parte dos países do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse é um arranjo muito conhecido e que já funciona há décadas. No caso do Brasil é que temos aí já o primeiro movimento, né? Logo após a aprovação da Lei de Independência do Banco Central, já tivemos uma mudança de governo que já coloca à prova o próprio arranjo do modelo de autonomia do Banco Central. Esse é um modelo que visa, basicamente, dar independência, né, autonomia legal para que o Banco Central, para que a autoridade monetária tome as decisões necessárias para que a inflação seja baixa, seja estável e que tenhamos ali, né, um horizonte de investimentos, de tranquilidade, que gere crescimento com estabilidade no longo prazo. Nesse momento, com essa troca, e agora que o presidente indicou o presidente do Banco Central, né, que o presidente Lula indicou o seu novo presidente do Banco Central, eu acredito que teremos, então, essa trégua aí temporária. O presidente, então, ele não poderá mais ficar dizendo que, bom, era ali o presidente anterior que havia indicado e criticando ali permanentemente, né? Isso não muda em nada todas as dificuldades que o Banco Central tem enfrentado no Brasil hoje, expectativas de inflação muito altas, crescimento da inflação nos últimos períodos, pressão sobre o câmbio,
metas de inflação dificilmente que serão alcançadas, né, no centro da meta, pelo menos esse ano, no próximo ano, e com dificuldade quando olhamos para frente. Então, quer dizer, temos aí um cenário de trabalho para o Banco Central que não será simples. Professor, do ponto de vista estritamente técnico, independentemente de quem seja o presidente do Banco Central, qual é o caminho para a taxa de juros que o senhor vislumbra no médio prazo, por exemplo? Se a gente olha todas as expectativas de mercado, nós estamos falando hoje de uma inflação no Brasil que vai ficar próxima ao limite da meta de 4,5% esse ano. Então, talvez um pouco abaixo, o mercado fala em 4,3%, talvez, né? Lembrando aí que o centro da meta é de 3%, com limite superior de até 4,5%. Bom, dado isso, a primeira coisa que podemos dizer é: não é possível dizer que os juros estiveram altos demais nos últimos meses, nos últimos trimestres, porque, caso contrário, a inflação não estaria se aproximando do limite do teto da meta, né? Quando muito, podemos dizer que os juros foram, nos últimos 2 anos, 24 meses, 18 meses, o mínimo necessário para garantir que a inflação não estourasse o teto da meta. Eu acho que esse é um ponto importante de ser avaliado. Quando olhamos agora para frente, temos aí nesse ano expectativa de uma, como eu disse, uma inflação aí próxima do limite da meta, e para os próximos 2 anos, inflação ao redor de 3,5%. Isso significa que há uma expectativa de desinflação, então acho que esse é um ponto importante. Temos uma expectativa de que a inflação vá caindo em 2025 e 2026, comparada ao que foi em 2024, por exemplo. Porém, essa queda ainda não é suficiente para trazer a inflação para 3%. Temos aí uma economia que mostra, temos aí dados de crescimento, dados de desemprego, por exemplo, que mostram uma economia ainda aquecida e expectativas de inflação desancoradas num ambiente também internacional que tem provocado subida do dólar, pressão de preços de importado e tudo mais. Então, acho que nesse cenário, quero dizer aqui, o próprio mercado imagina o seguinte: não há espaço para corte de juros. Algumas pessoas têm falado que talvez seria necessário um pequeno aumento dos juros. Eu acho que podemos esperar até mesmo mais dados de inflação para decidir se novos aumentos serão precisos ou não. Isso vai depender, inclusive, do próprio movimento do Banco Central americano sobre se irá reduzir juros ou não e o impacto que isso terá sobre a nossa moeda, sobre o real. Mas eu acho que claramente nesse momento, independente de quem seja o presidente do Banco Central, não há um menor espaço para discussão de cortes de juros. Eu acho que isso aí é um ponto basicamente de consenso em todo o mercado e todos os economistas. A nossa comentarista Ana Beatriz tem uma pergunta. Ana, pode fazer. Reginaldo, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Minha pergunta diz respeito mais às expectativas do mercado com relação à nomeação do Galípolo. Eu sei que ele já era o nome mais esperado, mas eu queria saber um pouco mais como o mercado reagiu a essa nomeação. Bom dia, Ana. Bem, eu acho que, como você disse, o mercado já esperava por essa indicação. Ele já estava lá como diretor no Banco Central, já havia sido indicado, e de certa maneira ele foi indicado já para uma diretoria para se aproximar do Banco Central, fazer parte do Copom e já começar a se introduzir nos processos, acredito que já imaginando uma indicação futura que depois aconteceu, que está acontecendo agora. Então, acho que nesse sentido não houve surpresa para o mercado. O mercado acompanhou atentamente todas as decisões do Banco Central nos últimos, das atas, inclusive, nos últimos meses, inclusive os próprios votos de Galípolo. É preciso lembrar, houve ali um momento de discordância entre os votos dele e de Roberto Campos Neto. Depois, nas decisões seguintes, as decisões foram unânimes, ele tem votado ali junto com o presidente atual do Banco Central. Então, e eu tenho visto até muito
nas falas dele, uma preocupação muito grande de se mostrar ali autônomo, de mostrar ali que ele fará o trabalho técnico, né? Junto com ele haverá toda a equipe, uma parte dela ainda indicada pelo governo anterior, e o presidente Lula ainda irá indicar novos diretores até que toda a diretoria seja alterada. Então, eu acho que do ponto de vista do mercado, o que haverá muito agora é acompanhar, né, as próximas atas, as próximas decisões, e muito, inclusive, como que será essa relação do presidente do Banco Central com o ministro da Fazenda e do presidente da República, né? Eu acho que quando o presidente, por exemplo, né, o presidente Lula diz em entrevistas que, bom, os juros precisarem subir, podem, mas ele precisa explicar por quê, né? Acho que tem um ponto aí importante, que é a independência do Banco Central. Ela deixa clara que o presidente do Banco Central não é um funcionário direto, né? Ele não responde diretamente ao presidente da República nesses termos. Então, acho que precisamos ter cuidado com esse tipo de fala, porque ela pode, inclusive, obrigar que o Banco Central se torne, em alguns momentos, ainda mais estridente contra a inflação do que precisaria, simplesmente para controlar problemas de comunicação, falhas de comunicação, que apresentam, às vezes, uma fragilidade que pode ou não ser verdade. Então, agora, eu acho que todo o mercado, todos nós estaremos acompanhando os atos. É isso que vai dizer o que será o Banco Central, o que será a inflação brasileira e os desafios dos juros para os próximos anos. E essa proximidade com o presidente Lula, do Galípolo, né, com o PT, de uma maneira geral, como é que o mercado recebeu isso? Ele continua acreditando que a função dele no próximo mandato vai ser mesmo independente ou ele pode ceder em algum momento a essa pressão política? Porque a gente sabe que a taxa de juros é mantida justamente para conter a inflação e que isso tem reflexos em toda a economia, né? Ele já falou que ele precisava se explicar. E agora, como que o mercado recebe essa proximidade, já que Lula defende a não autonomia do Banco Central? Bem, a autonomia está posta. A autonomia está posta e eu não acredito que ela será revogada. Então, nesse sentido, eu não vejo um motivo de uma preocupação imediata. Não há motivo para se imaginar que seria diferente. Eu acho que existe aí, de um lado, essa retórica, como eu disse. Eu acho que essa é uma retórica que não é positiva. O ideal é que nós tivéssemos um ambiente mais tranquilo na condução da política monetária, em termos de menos debates públicos agressivos a esse respeito. Acho que o debate público sobre juros deveriam ser maiores ou menores, os problemas sobre inflação, expectativas, inflação de serviços, juros internacionais, tudo isso é bem-vindo e importante. O problema é muito a retórica política, como se isso fosse um cavalo de batalha permanente, né? Sem indicadores e sem aspectos técnicos importantes que deveriam ser considerados. Acho que, tendo dito isso, eu não vejo no momento uma preocupação, um motivo para imaginar que a autonomia do Banco Central está em risco, né? De novo, talvez simplesmente uma trégua, né? Uma trégua do debate político, do debate, né, via imprensa, já dê inclusive um espaço para a queda das expectativas, ancoragem das expectativas, que as pessoas estão subestimando, né? Eu acho que esse é um ponto importante dessa mudança. Talvez simplesmente o fato do presidente agora dizer, bom, não posso mais ficar criticando o tempo inteiro, isso já deu uma tranquilidade para o trabalho do Banco Central e do Copom, que no final será positivo para todos nós, né? E por fim, eu acho que é importante voltar nisso. A independência do Banco Central é uma mudança institucional importante, é algo que o Brasil esperava há muito tempo, é algo que, quando nós olhamos as principais economias do planeta, todas elas seguem esse modelo, e algo que seria uma tragédia se nosso país perdesse. A gente conversou com Reginaldo Nogueira, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Obrigada, professor, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês.